Olá, hoje é 13 de setembro e estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul Consultoria e do Giamundo Neto Advogados. Eu sou o Felipe Graziano e estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro e com Sebastião Buto para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta de hoje, temos um convidado muito especial, o Jimmy Amora, da agência Infra, que comentará conosco algumas das propostas relacionadas com a infraestrutura apresentadas pelos principais candidatos à presidência da República. Jimmy, Maurício, Sebastião, muito bom dia. Jimmy, em relação a concessões, PPPs e obras públicas, há uma diferença, né, historicamente, entre a ênfase que se dá a concessões e a realização direta de obras públicas com o Orçamento Geral da União. Em relação aos quatro principais candidatos, que diferenças mais substanciais podemos notar em relação ao programa de governo? Bom dia a todos. Maurício, Sebastião, Felipe, é um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. A gente aqui na Agência Infra a gente fez um mapeamento, né, das propostas de todos os candidatos nos programas de governo, além de estar dos governos dos candidatos à presidência e também dos governadores. A gente está acompanhando, né, o que está sendo conversado, o que está sendo falado, o que está sendo apresentado por esses candidatos aí seja na TV, seja nas entrevistas que eles dão. O tema de infraestrutura como um todo tem tido um tratamento mais secundário, vamos chamar assim, das campanhas, né? A campanha ainda está muito voltada para temas, vamos chamar assim, mais sociais e econômicos, os econômicos mais macroeconômicos, vamos chamar assim, e é o que tem despertado. Mas, analisando algumas falas e também os programas de governo e alguns outros documentos das candidaturas, você consegue perceber algumas diferenças entre eles em relação a esse quesito de concessões e obras públicas, vamos chamar assim, né? Concessões e parceria de uma forma geral e obras públicas, né? Há um consenso em todas as campanhas, inclusive na do presidente Bolsonaro, que é o atual presidente, de que o volume de obras públicas no Brasil está muito aquém do mínimo, né? Estamos assim numa situação quase que insustentável em relação à conservação do que a gente tem de infraestrutura pública, né? Então, todos eles falam em alguma mudança, né, que possa ampliar o volume de gasto público com investimentos. Esse ano, nós estamos batendo aí o menor índice, e o orçamento do ano que vem ainda é menor do que o valor que está sendo gasto esse ano com investimentos. Então, há, por todas as campanhas, um direcionamento para que se possa ampliar. Mas isso só pode ser feito com uma mudança na regra vigente do teto constitucional. Então, todas as candidaturas falam em mudar as regras do teto constitucional. Quer dizer, as candidaturas de oposição falam isso abertamente. Isso é falado pelo próprio candidato, tanto o candidato Lula como o Ciro, do PDT, inclusive a Simone Tebet, que defende de alguma maneira o teto, porque foi criado pelo partido dela, mas diz que a área de infraestrutura vai sair. A candidatura do presidente Bolsonaro não fala sobre isso abertamente, mas a gente tem informações de que eles estão trabalhando em alguma modelagem para que os investimentos em infraestrutura, obras públicas, vamos chamar assim, possam sair do teto, né, de alguma maneira, ou ter alguma regra extrateto que se possa gastar mais do que se tem gastado nos últimos anos, né? E o outro problema em relação a concessões e obras públicas é o
o modelo de emendas parlamentares, né, as chamadas emendas secretas. As candidaturas, as 3 candidaturas de oposição mais fortes falam em acabar com isso, e a atual presidência não fala sobre esse tema em nenhum momento, né? Apesar de porque está, enfim, os partidos que inventaram esse modelo, né, estão aí à frente estão sustentando a candidatura do presidente. Então, não há assim, um direcionamento para se mudar isso, ao contrário, se a candidatura do presidente Bolsonaro for eleita, provavelmente, né, esse modelo de gastar via orçamento que se apelidou de secreto, né, emendas parlamentares do relator e outros modelos, deve ser ampliado, a não ser que tenha uma decisão judicial aí que possa mexer com isso. E, por incrível que pareça, só para terminar, todas as candidaturas, da direita à esquerda, falam que vão manter e ampliar o sistema de parcerias com concessões e PPPs. A pergunta era justamente essa, eu acho que você já respondeu, né? Ou seja, não há uma necessidade, um consenso sobre a necessidade de ampliar investimentos com recursos da União, obras públicas, né? Mas sem prejuízo, isso não ocorreria em detrimento da ampliação, da manutenção do programa de concessões em PPPs. Ou seja, de forma mais ou menos explícita, as propostas dos 4 principais candidatos parecem seguir essa mesma tendência, né? Com exceção de como enfrentar esse grande problema que é o orçamento, né, entre aspas, o orçamento secreto, e o quanto ele prejudica um planejamento, né, uma racionalização dos investimentos em infraestrutura. Mas acho que a gente pode fazer esse extrato, tá correto? Correto, é exatamente isso. Todas dizem que vão ampliar, e aí cada campanha tem uma fórmula, vamos chamar assim, para tentar ampliar as parcerias, né? No caso da campanha do Bolsonaro, é muito focada em manter o atual programa, né? O PPI, vamos ampliar mais, fazer mais, mas no modelo em que eles hoje estão fazendo, né? E aí só para deixar claro, a campanha do presidente Jair Bolsonaro não tem assim um programa de governo, vamos chamar, sempre trata como uma continuidade do que está acontecendo. Então, os atuais gestores estão tentando buscar modelagens que possam ampliar o volume de concessões, né? Recentemente, a gente publicou, por exemplo, que a Ministério da Economia está estudando, fez um estudo recente mostrando que compartilhar risco de demanda, por exemplo, amplia a capacidade de fazer concessões de rodovias. Então, a tentativa é ampliar isso e, enfim, de alguma maneira, começar a compartilhar um pouco os riscos para você atrair mais players, por exemplo. Então, essa é a do Bolsonaro. A campanha do Ciro Gomes fala em criação de 2 fundos, né, que vão a financiar as concessões e PPPs, né, um fundo mais garantidor, vamos chamar assim, para buscar empréstimos externos, né, e um fundo que seria mais um fundo até de investimentos mesmo, para colocar recursos nas campanhas. Algo que a candidatura do PT também fala em fazer parcerias, né, com investimentos públicos, né, colocando de alguma maneira caixa ali nas concessões ou fazendo obras públicas, enfim, de alguma maneira, isso não está detalhado ainda, né, no caso do PT, não é o programa do programa de governo, mas no documento que baseou o programa de governo na área de infraestrutura, né, um documento da Fundação Perseu Abramo, que é quem faz os estudos do PT, e a candidatura da Simone também tem algum direcionamento para isso, ou seja, criar concessões onde criar modelos de parceria em que o governo também faria aporte de alguma maneira para ampliar a capacidade de investimento do concessionário. Eu só queria mencionar que assim,
tanto se você for olhar a teoria econômica, né, tem gente há muitos anos que entende faz sentido você tirar investimento em infraestrutura pelos seus efeitos do teto. E eu acho que assim, na nossa história recente, tem uma coisa bem, para mim, notável, que foi em 2005, quando a gente ainda estava submetido às regras, às condicionalidades dos empréstimos do FMI, o próprio FMI, né, com base em produção econômica que vinha se fazendo naquela época, fez um programa chamado Projeto Piloto de Investimento, né, que a sigla é PPI, mas não tem nada a ver com o PPI atual de estrutura os projetos. E naquele programa, que foi um programa até, se eu não me engano, liderado na época pela Teresa Termincian, que era a pessoa responsável por isso lá no FMI, eles excluíam investimentos, um conjunto de investimentos de infraestrutura do teto, daqueles limites lá, né, de superávit primário, né, para excluir do ponto de vista contábil esses investimentos, para estimular que os investimentos fossem feitos, mesmo no contexto em que o FMI, né, amarrava o país a uma série de regras para produzir resultado primário e para cumprir lá as condicionalidades do empréstimo. Então, dizem que essa é a origem do PAC, né? É a origem do PAC, exatamente. O PAC começou assim, né? No ano seguinte, isso foi em 2004, né? No ano seguinte, 2005, começou a formalizar, né, o que havia sido feito via projeto piloto de investimento do FMI como o PAC. Inclusive, o Banco Mundial recentemente, em 2018, acho que foi em 2018, 17 ou 18, ele fez um documento, um estudo aqui, indicando que era necessário ampliar o investimento público, né, no Brasil e melhorar ele, principalmente melhorar ele. O banco era claro em dizer que o volume de gastos do Brasil na época não era tão baixo, mas que era muito ruim, porque era muito pulverizado. E o que a gente fez foi o contrário do que estava recomendado lá, pulverizando mais ainda. Jimmy, você nos comentou na primeira pergunta do Felipe quais as propostas quanto às expectativas dos candidatos a presidente em relação às PPI e às concessões. Mas também a gente gostaria de saber quais são as expectativas e as posturas dos presidenciáveis enquanto ao processo de participação do capital público nas empresas do Estado. Tá? Nos últimos tempos, a gente viu durante o último governo um processo mais de diluição do capital público, de processos de privatização, e na expectativa dos demais candidatos, aquilo que se espera é que esse processo continue se aprofundando ou uma reversão no processo de privatização e desestatização das companhias da União. Bom, aí vai depender, aí de fato as candidaturas têm uma diferença de postura, né? O PT e o PDT, eles têm mais restrições a fazer venda de ativos, vamos chamar assim, né? De mobilização ou venda de ativos. Isso, de fato, está explícito nos programas deles, mas principalmente em relação à Petrobras. Não, em nenhum deles, e inclusive foi falado isso pelo Alckmin num dos eventos que se tratou de infraestrutura, o Alckmin, que no caso é o vice do Lula, dizendo que não há nada nos programas que fale em reversão do que já foi feito. Ou seja, então, não vejo muita possibilidade de retomada de controle ou coisas do tipo, como no caso da Eletrobras. Mas é o radar de uma parte isso está no radar de uma parte dos apoiadores do candidato Lula, do PT. Uma parte também do PDT, mas acho isso um pouco provável, né? Seria uma mexida muito grande e não vejo força para isso, ainda que qualquer um dos dois vença as eleições.
O Germano Rigoto, que é o coordenador de campanha da Simone Tebet, ele teve num evento da Abdib e ele falou que a candidata efetivamente, a Simone Tebet é a favor de venda de ativos, né? Mas ele deu um recado de que isso vai ser feito com calma e parcimônia, né? Segundo ele, vai ser analisado cada uma das estatais, qual é a função que elas têm, se efetivamente elas têm função social e precisam existir, se elas podem ser vendidas ou se elas devem ser fechadas, ou, enfim, ter os seus ativos, né, passados para... Melhor, os ativos não, mas as suas funções passadas para um órgão do governo, né? Então, foi o que o Germano falou. Então, vai ser uma coisa olhada um a um. E no caso do presidente Bolsonaro, a gente tem um discurso, né, de vende estatal, que tiver sai. O discurso é uma, a prática foi outra, né? Algumas, muito poucas foram, eles desestatizou 2 empresas, a Eletrobras e a Codesa, né? No caso do sistema portuário, há um direcionamento para que todas sejam privatizadas. Outras empresas, ele também determinou a colocação da Petrobras no PPI. Então, a gente tem isso lá. Agora, de fato, se vai acontecer depois, numa provável vitória dele, isso é incerto. Não porque aí entra a análise política, né? A configuração política do futuro governo não é certamente a que está agora. O futuro governo vai ser muito diferente. Um futuro governo do Bolsonaro, caso ele se reeleja, me parece que vai ser muito diferente do atual governo em termos de configuração política. E aí, a depender da configuração política que ele montar, esses processos podem andar ou podem não andar. Jimmy, deixa eu só mencionar uma coisa assim. Só para deixar claro que a razão dos processos do programa não ter andado, né? Tão poucas privatizações terem sido feitas. Se você me perguntar, assim, sendo sincero, foi porque colocaram pessoas que não tinham a menor experiência no tema para liderar esse tema no Ministério da Economia, né? O primeiro líder dessa área lá era o Salim, que tinha nenhuma experiência de governo e claramente, para mim, claramente não soube se movimentar. E talvez os seus chefes também não tinham nenhuma experiência de governo, não sabiam sequer julgar que aquilo não ia funcionar, né? Então, eu acho que tem um empecilho, concordo com você, que pode ser a configuração política, né? Mais centrão no governo, que é o que a tendência deve esfriar, reduzir o ritmo de desestatizações, mas também tem um fator incompetência, né? Imperícia, que foi, eu acho que o central na incapacidade de levar à frente esse programa nos primeiros anos aí do governo Bolsonaro. Acho que, além de... esse é um comentário também que é feito por muita gente, se perdeu muito tempo, principalmente no início, quando é crucial, né, você fazer os processos, e se perdeu por falta de conhecimento mesmo, se perdeu muito tempo. Mas também houve direcionamento político, Maurício. Teve muita empresa estatal que não vai ser fechada, não vai ser vendida, não vai ser nada, porque o presidente não quer, ou os apoiadores do presidente não querem, simplesmente, né? Ou quem chegou no governo, está na frente, né? No caso do ministério, não quis. E aí tem casos claros, né? A EPL, por exemplo, nunca foi privatizada. Porque o Maurício, o ministro que entrou, simplesmente falou: não, isso aqui é importante, vai ficar. E não esquece, não vai ser privatizado. A EBC, por exemplo, virou um instrumento político do governo. É uma estatal, podia ser vendida, fechada, podia ser doada. E existe, hoje é um instrumento político do governo. Então, assim,
Houve também a direcionamento político para fazer ou não fazer. Não, eu concordo com tudo que você está falando. Eu só acho assim, tem casos como a EPL, e aí eu acho também, aqui também eu acho que teve imperícia. Tá? A EPL não faz sentido nenhum você vendê-la. A EPL tem uma função de planejamento super importante dentro do governo, que foi perdida desde que o GEIPOT foi extinto em 2001, 2002, e felizmente se recuperou com a EPL no setor de transportes e já tinha no setor de energia, por exemplo, a EPE. Essas empresas não faz o menor sentido serem vendidas. Aí eu acho que era imperícia também desse pessoal que foi para lá no governo Bolsonaro no princípio, não conseguir distinguir quais são as empresas que de fato são úteis, né, para o governo, tem uma atividade útil para o governo, que não deveriam ser desestatizadas, porque exercem função de Estado, eu diria assim, das outras que faz sentido desestatizar. Acho que faz parte do conjunto das imperícias que eu vi aí no princípio da condução do programa de desestatização. Só para deixar claro, eu não estou defendendo que a EPL fosse privatizada, não. Ao contrário, até escrevi um artigo em 2018 dizendo que ela tinha funções relevantes que era preciso ter cuidado na hora de acabar com ela, porque se efetivamente ela se encerrasse e as funções que ela faz não continuassem, a gente ia entrar num processo muito ruim. Então, assim, não é questão de defender se privatiza ou não. Estou dizendo que o ministro que entrou na infraestrutura, no caso Tarcísio, disse que não ia fazer e acabou. Não fez porque ele achava que aquilo era importante. Ainda que o Ministério, né, a Secretaria de Desestatizações, toda hora falava que ia desestatizar a empresa do trem-bala, mostrando a ignorância que eles tinham em relação ao tema. Né? Eu não sei se você tem mais alguma pergunta, senão eu vou fazer uma pergunta aqui sobre as agências reguladoras. Né? Para mim, uma das grandes falhas do Ministério de Infraestrutura e da condução que houve do setor de infraestrutura, vários méritos, mas uma das grandes falhas foi o modo como foram tratadas as agências reguladoras. Cresceu o portfólio de concessões e PPPs, a gente quase que quintuplicou esse portfólio, e as agências claramente não estão preparadas para lidar com esse aumento, com esse enorme aumento das concessões, das desestatizações, das autorizações, né? Em vários setores o crescimento se projeta por meio de autorizações e as agências não estão claramente preparadas para isso. Ao contrário, elas estão enfraquecidas, cada vez mais subordinadas ao TCU, sem capacidade de atrair, por exemplo, pessoas da academia e da iniciativa privada para os cargos de diretoria, só vai para a diretoria das agências quem já trabalha no governo, portanto já corre risco o governo, já corre risco o TCU. Então as agências estão muito enfraquecidas. Né? Eu escrevi com o Eduardo Jordão em 2017, 2018 um artigo sobre os problemas das agências reguladoras, né? E a gente, ao longo dos últimos anos, cada vez a gente discute as coisas a acrescentar naquele artigo, né? Porque a coisa vem piorando ano a ano. Então, queria saber de mim, tem alguém pensando na causa das agências, em melhorar as agências? Porque isso, eu percebo que no meio político tem poucos defensores, né, de agência livre. A ninguém interessa uma agência forte e livre, aparentemente. Não, a única candidata que efetivamente fala isso com um pouco mais de, vamos chamar assim, energia aí nessa direção que você fala é a Simone Tebet. Ela, de fato, fala que a independência das agências, ela, na verdade, e o grupo que está ao redor dela, né, que é capitaneado aí na área de infraestrutura pela Helena Landau, diretora do BNDES. Eles efetivamente têm uma preocupação de tentar fazer com que as agências tenham aí uma maior independência do governo.
enfim, tem uma atuação mais independente, não só do governo, mas, enfim, independente também em relação às empresas, independente em relação aos usuários, né, dentro daquele triângulo aí que faz o sistema das agências. Os outros candidatos falam em fortalecer as agências, mas não dizem como, enfim, é uma coisa um pouco vaga isso. E aí entra a política novamente, né? A depender da configuração política do futuro governo, o Congresso vai ter uma força muito grande, né? Melhor dizendo, o Congresso vai ter uma força muito grande e vai definir a configuração política do próximo governo, né? Independentemente de quem seja o vencedor. E aí, o mais provável é que as agências reguladoras entrem nessas composições políticas, como sempre foi e como nunca deixou de ser, inclusive no atual governo, né? Vários cargos de agências reguladoras foram dados em troca de apoio político. Isso continua acontecendo, pode ter se reduzido, pode ter arrefecido um pouco, a qualidade das pessoas colocadas nas agências pode ter melhorado um pouco em relação ao que era, mas isso não deixou de acontecer. Vários dos diretores de agências são colocados lá em acordos políticos com partidos, com senadores, com deputados, enfim, com grupos de interesse, né? E aí, a depender da configuração política que tivermos, né, após a eleição do Congresso, isso vai poder, e a gente vai saber como é que vai ser a configuração das agências. Jimmy, agora adentrando-nos mais especificamente aos setores de infraestrutura, eu iria te perguntar sobre o setor da energia em particular, tá? Duas questões. Uma é a questão da transição energética, que é um tema que está na ordem do dia, tá? Hacia uma economia de baixo carbono. Então, esse tema está na pauta dos presidenciáveis e se está, ele está num discurso genérico, há um programa desenhado tanto para a diversificação da matriz energética, a questão do hidrogênio verde ou dos créditos de carbono, ou está mais em um discurso genérico? E a outra questão que preocupa o setor da energia é a posição, a postura de cada um dos candidatos quanto à abertura do mercado livre, a possibilidade que o consumidor, em particular da baixa tensão, possa contratar e escolher diretamente quem será seu fornecedor de energia, que também é um tema que está em debate e eu não sei qual é a posição. Gostaria que você nos trouxesse um pouco a posição dos candidatos em relação a essas duas questões. Bom, oficialmente o que aparece em todos os programas, né, aparece de alguma maneira comentários ou direcionamentos para uma economia verde, baixo carbono, transição energética, né? Todos eles, de fato, colocam isso como uma prioridade, né? Bom, aí vou falar, o governo, o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, é muito, e aí não só na área de energia, mas em quase todas as áreas, é muito a continuidade do que está sendo feito, né? Então, assim, é um pouco o discurso dele mesmo, nós vamos fazer o que nós já estamos fazendo. Então, isso está no programa, está de alguma maneira colocado no programa de governo, nas falas do próprio candidato, né? E no que acontece hoje nos ministérios, né? Principalmente, aí no caso, no Ministério de Minas e Energia, que tenta trabalhar em soluções para viabilizar esses programas, né, de hidrogênio verde, né, de eólicas offshore e outras coisas que fazem parte dessa transição energética, muito aí tentando, né, acordos com o Congresso em relação a isso. As outras candidaturas, né, têm apoios explícitos a essa transição, mas sem, vamos dizer assim, sem uma maior detalhamento, né? Pelo menos público até agora, sobre o que vai ser feito em relação a isso. Mas assim,
Os incentivos é muito tratado nas candidaturas, né, do PT e do PDT, né, com modelos de incentivos e aí com alguma forma de industrialização desses processos, né, trazer para o Brasil uma industrialização que possa se beneficiar desses processos de transição energética, né? E na candidatura da Simone Tebet, um pouco também tem uma preocupação de industrialização, mas menor, né? E uma preocupação de que isso não seja feito com um volume elevado de subsídios. Então, é o que a gente consegue tirar aí do que eles já falaram sobre esses temas. Mercado livre, aí a grande questão nessa coisa, todos também indicam que vão, de alguma maneira, conduzir o país para o mercado livre. A diferença, que me parece, conversando e olhando os candidatos, é a velocidade com que isso vai ser feito, né? E aí, todos, inclusive o atual presidente, né, tratam essa transição com mais cautela do que os defensores do mercado livre defendem, né? Eles querem uma transição mais rápida, né? Vamos chamar assim esses defensores. E as empresas que estão ao redor do sistema elétrico, de uma maneira geral, tentam fazer com que essa transição seja mais segura, mais lenta, né? Do que o que está se tentando, né? Em relação a alguns lobbies, né? Que estão atuando, principalmente na Câmara dos Deputados, no Congresso em geral, né? Vamos chamar assim. Eu acho que essa postura um pouco mais conservadora enquanto à abertura do mercado livre, se bem, entendo que todos os candidatos entendem que é um algo desejado, acho que a transição depende muito de como seja equacionada a questão dos contratos legados, digamos, a compra de energia que hoje está com as distribuidoras e que assegurou a expansão da geração nos últimos anos. Bom, isso tem um custo que precisará ser equacionado antes da abertura do mercado. A candidatura, o Ministério de Minas e Energia, né, atual, é um ministério que defende a abertura, quer a abertura, trabalha para isso, mas, por exemplo, hoje a gente já recebeu, publicamos recentemente uma reportagem mostrando que um estudo da PSR, encomendado pelo Ministério, diz, olha, isso vai ter que ser, vai precisar fazer uma transição mais lenta, porque tem problemas nessa transição, alguns gerados até por outros lobbies, como o que aconteceu na privatização da Eletrobras, que enfiou aí térmicas, né, ao redor do país, e essas térmicas vão gerar um descasamento ali entre oferta e demanda. Então, tem vários problemas, né, nessa transição, mesmo para um governo que se direciona para ela. Então, acho que é isso, né? Quer dizer, a transição para o mercado livre me parece encaminhada em todas as candidaturas. O problema só é a velocidade com que isso vai poder ser feito, né, com que as candidaturas vão tratar esse tema, ou caso o futuro governo vai tratar esse tema. E aí, às vezes, o Congresso não ajuda, não? Teve o jabuti da capitalização da Eletrobras e agora teve a medida provisória também da 1118, criando custos que depois terminam atrapalhando esse processo de abertura do mercado. Maurício, está contigo. Jim, já que a gente entrou aqui nas preocupações mais setoriais, né, uma das preocupações mais centrais para mim com um eventual novo governo é sobre a continuidade do novo marco legal de saneamento, a continuidade da implantação, né, digamos assim, do projeto que está ali por trás do novo marco legal de saneamento. Esse marco legal
O seu desenvolvimento começa em 2018, no governo Temer, né, com aquelas medidas provisórias, e teve sua tramitação e aprovação durante o governo Bolsonaro. Seria muito ruim que isso fosse tratado como uma questão de governo e não como uma questão de Estado, né, já que aqui está em jogo a universalização de um serviço absolutamente essencial e que tem impactos muito importantes na saúde, particularmente da população de baixa renda, né, que é quem tem mais dificuldade em ter acesso a esses serviços de água e esgoto. Pergunta: como os candidatos veem essa questão? Tem menção dos programas, tem manifestações? O que é que a gente pode inferir do que veio a público até agora? Bom, o que está nos programas, efetivamente, é um compromisso de todos eles de garantir o cumprimento da lei e fazer a universalização, né, até 2033. Isso está público em todos eles. Tanto nos programas, quanto também todos eles falando sobre isso. E aí, acho, tirando o Bolsonaro, né, que nunca vi tratado o tema especificamente, mas todos já falaram, já ouvi eles falando sobre isso, tanto de garantir a universalização, como garantir esta data para a universalização. Né? Então, o Ciro, acho que fala até em antecipar essa meta, se eu não me engano, tá? Em alguns anos. Mas isso é o que está em todos. Agora, há uma diferença entre como eles veem a forma de fazer isso. Né? As campanhas do Bolsonaro e da Simone parecem mais alinhadas com o que o marco, a forma como o marco legal foi colocada, com incentivos, vamos chamar assim, maiores, né, para que aconteça que a aceleração do marco aconteça via mercado privado, né, vamos chamar assim. Já as campanhas do PT e do PDT, elas trabalham muito com a necessidade de que as empresas públicas, as empresas estaduais, vamos chamar assim, tenham apoio, né, para seguir com projetos que façam com que todos possam estar dentro das metas de universalização. Né? Me parece haver uma visão nessas campanhas de que sem as empresas públicas, né, não se vai conseguir universalizar o saneamento, porque os que não tiverem tantas condições econômicas, né, cidades com menores condições econômicas, vão ficar para trás, e aí há que se resolver isso, e eles acreditam que isso pode ser resolvido pelos sistemas de compensação que empresas públicas, nessa visão deles, podem oferecer. Né? Então, mas, ainda assim, com incentivos a parcerias, ou seja, PPPs dentro das empresas públicas, né, que possam fazer parte do serviço, né, privado dentro de estatais, como já existe hoje. Então, são coisas desse tipo. E também no caso especificamente do PT, não há um compromisso, vamos chamar assim, firmado, né, vamos dizer assim, com o fim dos chamados contratos de programa. Né? Isso é o que a gente consegue aí ter de informação sobre isso. Se algum de vocês quiser explicar melhor os contratos de programa, eu prefiro. Para mim, na verdade, assim, o ponto que eu acho que vale a pena explorar e perguntar muito especificamente se eu fosse resumir todo o novo marco legal, toda a lógica do novo marco legal em um aspecto, o aspecto que eu diria o marco legal proibiu a assinatura por empresas estatais de contratos de programa
que são como se fossem contratos de concessão, sem licitação com municípios. Né? Esse eu acho que é o cerne do novo marco legal, voltar à possibilidade de estatais celebrarem contratos de programa sem licitação digamos assim, negar o novo marco legal, é começar de novo o processo que foi feito aí nos últimos anos. Tem alguma coisa clara a respeito disso? Quer dizer, tem alguém dizendo que eu vou voltar com o contrato de programa? Não. Não tem ninguém dizendo isso, mas também, no caso do PT, não está dizendo que não vai. Essa é a grande questão. Né? Óbvio, né? A candidatura da Simone e do Bolsonaro, obviamente, não vão retroceder, até porque o marco começou no governo do Temer e foi aprovado no governo do Bolsonaro, então não há sentido em fazer uma mudança dessa. No caso do Ciro, também não há um direcionamento que possa dizer assim, não, ele vai voltar, não me parece, não há clareza sobre isso, mas não me parece que vai voltar a este nível, né? No caso do PT, não. Assim, ninguém diz que sim, nem que não. Ainda é uma incógnita, mas me parece que assim, coisas que vão precisar de mudança legislativa, se precisarem de mudança legislativa, não sei qual é a força que um governo do PT tem para fazer mudanças, terá, né, para fazer mudanças nisso. Né? Então, assim, tem muita coisa para fazer e gastar cartucho com isso, eu não sei se vai ser a prioridade. Sobre essa pauta, acho que uma grande dificuldade que existe é como ela foi comunicada com a aprovação do marco pelo atual governo, né, numa lógica de que se estaria privatizando o saneamento, né? E isso às vezes torna o debate sobre o tema muito refém de pautas muito politizadas. Né? Acho que tudo em época de eleição fica mais complicado, mas acho que no final das contas perde-se um pouco a perspectiva de que o assunto principal, que é a regulação de tarifa e a regulação de metas contratuais, isso está na mão do poder público, continua estando e não vai deixar de estar. Né? O marco não mexeu em nada disso. O que se viabilizou foi uma participação do capital privado na execução dos investimentos, tais como contratados. Né? É isso que eu acho que ninguém consegue comunicar bem, então fica numa lógica muito extremada ao debate. Mas, Jimmy, se ninguém... de fato, é isso. Acho que é um pouco essa comunicação de privatização da água, né? Foi um negócio um pouco exacerbado demais. Então, assim, tem as empresas estatais, né? Tem força junto ao PT, né? Historicamente sempre tiveram. Então, de alguma maneira, elas tentam aí uma fórmula para que possam continuar existindo com os argumentos que elas têm. E aí não cabe a mim analisar de que elas são importantes aí para a universalização. Né? Se não tiver a gente, não vai ter capacidade de fazer uma universalização que pegue todos, vai ficar a gente para trás. Né? Esse é o discurso. Vamos ver como é que isso vai pegar na hora que tiver o governo efetivamente formado e, se obviamente for o governo do PT. Jimmy, um outro ponto, mudando de pauta, nesse último governo, os bancos públicos que historicamente tinham uma função principal no financiamento da infraestrutura, especificamente o BNDES, a Caixa muito forte no saneamento, passaram a ter também um papel preponderante na modelagem de novos projetos. Né? O BNDES, principalmente, assumiu um papel muito forte, mas recentemente a Caixa, especificamente em saneamento, numa parceria mais próxima dos municípios. Qual é, em relação ao papel que se pensa para os bancos públicos, como é que as campanhas estão tratando esse desenho? Todos falam em manter esse papel de estruturação, tá? Inclusive ampliar. Umas candidaturas falam até em a Caixa fazer mais projetos, né? Ninguém fala em retroceder com isso, não.
O papel do financiamento, aí sim é que as candidaturas, as 3 candidaturas de oposição, aliás, falam em retomar um pouco do papel do BNDES no financiamento direto, né? Não só o BNDES, mas também a Caixa. Eles acham que os volumes que o BNDES financia hoje são baixos e não acreditam que o mercado de debênture, né, vai ser, que é a opção hoje praticamente única, né, de financiamento, visto que a gente tem muito pouco financiamento externo e praticamente só e financiamento direto menos ainda de bancos, então sobrou praticamente só as debêntures. Eles não acreditam que mesmo que com mudanças na legislação de debêntures sejam suficientes para financiar o volume de investimentos que eles estão planejando. Então, deve voltar a ter um papel de financiamento direto aí os bancos públicos, no caso da vitória, né, dos candidatos do PT e do PDT. Né? A Simone também fala um pouco isso, em retomar um pouco o financiamento direto. Não nos volumes que os outros 2 candidatos falam, mas também falam em necessidade de um pouco mais. Uma coisa a mencionar, eu acho, assim, se for considerando um país que está com 33 milhões de pessoas passando fome e que a gente precisa, de alguma forma, em minha opinião, né, a pauta de desestatização tem que se voltar para as questões sociais, porque no contexto atual, eu acho que não se voltar seria contrassenso. Né? Considerando isso, eu acho que os bancos públicos devem voltar. E se você me perguntar onde é que eles devem voltar, em minha opinião, para as PPPs no setor social, financiar as PPPs no setor social. Porque nessas, a insegurança dos bancos privados quanto aos pagamentos públicos, aos próprios sistemas de garantia que os estados montam, criam enorme dificuldade de você conseguir financiamento privado. Né? O próprio BNDES teve sua dificuldade no passado. Eu vi isso muito de perto quando o parceiro privado que ganhou a licitação do Hospital do Subúrbio tentou se financiar perante o BNDES. Né? O sistema de garantia pagamento público do Estado da Bahia, que é considerado um dos mais sólidos, né, usando o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, o BNDES simplesmente disse que não aceitava essa garantia. Então, acho que, para além de colocar os bancos públicos nessa agenda, eu acho que ainda precisa trabalhar para que eles tomem esse tipo de risco, com base nos instrumentos que ele tem de uma eventual inadimplência dos estados, de criar incentivos, digamos assim, para que não haja inadimplência dos estados. Acho que isso vai. A minha visão é que isso vai depender muito de quem assumir o futuro Ministério da Economia, né? O nível de ousadia aí que vai poder usar, né, no futuro governo, na nomeação de quem for para o BNDES, né? Porque, enfim, isso enfrenta muita resistência interna no banco. E às vezes é mais difícil remover essas resistências internas, né, do que você coloca no programa e fala que vai fazer e depois não sai. Né? Não é fácil mexer com garantia bancária, ainda mais depois de todos os problemas que aconteceram aí nos últimos anos, né, lá no banco, enfim. Não é fácil fazer isso, seja quem for o futuro vencedor. Né? E só para complementar o que você falou, Maurício, os candidatos tratam muito a infraestrutura como o principal poder gerador de empregos. Né? Esse é o grande motivo pelo qual eles falam tanto. Sempre a infraestrutura entra como um fator gerador de emprego, né? E aí alguns, obviamente, né, tratam isso com mais detalhamento ou não, mas o mote é esse, quer dizer, precisa voltar a ter obra, precisa voltar a investir,
para que a gente possa gerar empregos qualificados, gerar empregos no Brasil, porque, enfim, não tem, não é um gasto que você vai fazer que venha de fora, né, com muita importação. Então, é basicamente isso que a infraestrutura entra, né, nos programas. E isso é, se bem é uma realidade que a infraestrutura é um dinamizador da demanda de mão de obra, mas a infraestrutura é um meio, não é o fim. Não? A obra é um meio para a prestação do serviço e não o fim. E então, se bem ele tem esse benefício mais no curto prazo, que é a geração do emprego, há que ver a infraestrutura pelo benefício que ele traz da obra em serviço e não da obra em execução. Aí algumas pessoas fazem essa crítica, né? Mas o que você vai fazer? Qual é o plano, né? Você vai fazer infraestrutura para quê? E aí o que eu ouço de alguns é o seguinte: olha, a gente está tão defasado, está tão atrasado, tem tanta coisa para fazer, que o que você fizer vai ser bom, porque a gente está com uma infraestrutura assim, caindo, o que tem caindo aos pedaços e o que tem é insuficiente, né? Então, é um pouco isso que as próprias candidaturas falam, né? E o que alguns especialistas também com quem conversei falam. Mas, de fato, era bom a gente ter aí um plano, né? Estamos fazendo infraestrutura para quê? Né? Para qual desenvolvimento do país? Para qual futuro do país? Isso realmente é uma coisa importante. Jimmy, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Eu espero que em breve a gente tenha uma outra pauta para discutir aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Você que foi um dos fundadores do Infra em Pauta e hoje segue nos acompanhando e em parceria sempre que possível. Agradeço a nossa audiência e lembro a todos para clicar no sininho, acompanhar o nosso canal para estar sempre atualizado e uma boa semana a todos. Até a próxima. Obrigado, boa semana.